Olá, bom dia para você. O Poder e Negócios deste domingo vai falar sobre o cenário político de Pernambuco e a movimentação para as eleições deste ano. O primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro. Os eleitores vão escolher presidente, governador, senador, deputados federal, estadual. De acordo com a Justiça Eleitoral, o período para que os partidos realizem convenções e decidam seus candidatos começa em 20 de julho e o pedido de registro da candidatura vai até 15 de agosto. Até lá, o que se vê é uma grande movimentação de nomes, partidos, estratégias. Por isso, convidamos a cientista política Priscila Lapa para falar sobre esse cenário, para a gente entender o que está acontecendo. Priscila, bom dia. Bom dia, Meire. É um Obrigada prazer por estar aqui com a gente. É um prazer, uma satisfação é nossa. Primeiro de tudo, que momento é esse que a gente está vivendo? A gente chama esse momento da pré-campanha, que é justamente aquele período que antecede a formalização das candidaturas e é justamente o momento, digamos assim, o ápice da política, né? Talvez não seja o ápice para o eleitor, e o eleitor muitas vezes só entende o processo quando já se declara oficialmente o início do processo eleitoral, mas a gente fala que é o ápice da política porque é agora que estão sendo construídas essas candidaturas. A gente recentemente, agora no iniciozinho de maio, teve o fim da janela partidária, que é aquela troca de partidos que é permitida pela legislação. Agora, os atores políticos já estão nas suas legendas e já estão formando as suas chapas cada vez mais, né, buscando serem cada vez mais competitivas. Até o dia 7 de maio, inclusive, já tínhamos 10 pré-candidatos ao governo do Estado, né? Anderson Ferreira, do PL, Cláudia Ribeiro, do PSTU, Danilo Cabral, do PSB, Esteves Jacinto, do PRTB, Jadilson Bombeiro, do PMB, João Arnaldo, do PSOL, Jones Manuel, do PCB, Marília Reis, do Solidariedade, Miguel Coelho, União Brasil e Raquel Lira, do PSDB. Essa será uma eleição muito disputada. Por que essa corrida tão acirrada em direção ao Palácio do Campo das Princesas, Priscila? Tem um fenômeno que aconteceu já um pouco em 2020, na eleição municipal, e que ele provavelmente se repetirá esse ano, que é o efeito do fim das coligações. É uma mudança recente na legislação brasileira que não é possível mais que os partidos formem coligações na disputa para as eleições proporcionais, que são aquelas para os cargos de deputado federal e deputado estadual. Agora, cada um tem que disputar sozinho, formar uma chapa para essas duas funções. Então, isso mexe um pouco na perspectiva das estratégias do partido. Ele vai lançar um candidato, por exemplo, que a gente chama majoritário, que é o do executivo, e tentando puxar o maior número possível de atenção e de votos para a sua chapa majoritária também, já que não tem mais, o partido não conta mais aquela formação que existia antigamente, de você ter um partido muito grande coligado com um partido pequenininho. Isso beneficiava os dois, o pequeno pegava os votos do grande e acabava fazendo algumas cadeiras no legislativo, e o inverso também, o grande olhava para o pequeno e dizia, essa cauda aqui, chamava-se de cauda eleitoral, né, ela me interessa. E hoje, pela legislação, na verdade já desde a última eleição, não é possível mais esse arranjo no formato de coligações. Então, o que é que a gente observou em 2020? Isso aumentou o número de candidaturas majoritárias para dar valor ao partido. A gente sabe que o eleitor ele pode escolher um candidato, votar na legenda ou votar em um candidato específico. Então, quando você tem uma candidatura majoritária puxando aquilo ali, ajuda a memorizar o número do partido. O partido massifica mais aquele número, além do acesso aos recursos do fundo eleitoral, que são os recursos públicos que vêm para financiar as campanhas eleitorais no Brasil. Hoje a gente só tem o financiamento privado por pessoas físicas ou esse financiamento público, que é por esse fundo eleitoral. Então, quando o partido lança uma candidatura majoritária, ele tem mais recursos para fazer a campanha no âmbito local. Então, isso acaba sendo uma estratégia também para ajudar na formação dessa chapa proporcional. Então, a gente observou em 2020 e já está vendo agora 10 candidaturas. Até o momento é um número muito grande, né? O eleitor até fica meio sem entender por que é que isso está acontecendo. O eleitor se perde, inclusive. Estaria havendo aí um desgaste do PSB por tanto tempo no poder? Sim, sem dúvida, esse também é um outro fenômeno que ele já vem
vem marcando, na verdade, as últimas eleições estaduais aqui. Em 2018, a gente já vinha discutindo o que chama assim na ciência política de um cansaço do material político. É como se o partido ele se desgasta para os seus aliados. Você veja a dificuldade que o PSB tem hoje de manter os partidos ali formando aquele palanque, apoiando a candidatura governista. Por quê? Porque chega uma hora que você vai perdendo a capacidade de manter aqueles aliados ali satisfeitos, agregados, né, querendo um espaço político. Chega uma hora em que há um amadurecimento de outras lideranças e essas lideranças começam a dizer assim, eu não vou ficar submisso a um único partido, eu quero ter o meu voo próprio. Então, claramente, esse desgaste ele acontece dentro da formação da Frente Popular, que é esse conjunto de partidos que segue juntos já há muitos anos, e o próprio eleitor. A gente tem que entender que todas as pesquisas indicam, tanto no âmbito nacional como local, um cansaço. As pessoas estão querendo, principalmente porque a gente vive uma crise econômica em momentos como esse, crises grandes que afetam diretamente o bolso do eleitor, ele começa a querer alternativa, ele começa a querer encontrar outras renovações, outros nomes, e é o que está acontecendo nesse momento. E há esse espaço para uma disputa tão grande nesse momento aqui em Pernambuco? Haverá certamente uma divisão muito grande, né? A gente ainda não consegue ter muita clareza. A gente tem pouca pesquisa de Pernambuco, a gente tem mais pesquisa nacional, que já dá para dar uma ideia do comportamento médio, né, do eleitor. E era isso que eu ia lhe perguntar, como é que a gente pode entender essas primeiras pesquisas, né, que já estão saindo aí? Muita gente está olhando as pesquisas meio, né, assim, isso está distorcido, até que as pesquisas, na verdade, viraram um grande variável de questionamento do eleitor. Como a gente vive uma era de muita informação, de muita distorção de informação também, as pesquisas já não têm mais aquele conforto de dizer, divulgou na pesquisa, está certo, é verdade. As pessoas questionam, e o método é correto? Isso está tudo dentro dos parâmetros científicos. E geralmente isso acontece em momentos também de muita polarização, como a gente vive, né? Quando a pesquisa vem favorável para um lado, está tudo certo, a pesquisa foi feita da melhor maneira. Quando ela dá favorável ao adversário, essa pesquisa está comprada, isso não é novo, né? Esse fenômeno, mas ele está muito acentuado na conjuntura atual. Mas o que a gente já tem de percepção, eu acho que intenção de voto não é a única coisa que a gente deve olhar em pesquisas, porque ela mede um momento, e o momento vai mudar. A gente já viu quantas mudanças desde o ano passado para cá já houve. A gente tinha, por exemplo, a expectativa da oposição poder sair como uma chapa única, formar uma grande frente das forças de oposição para disputar, para ser o adversário principal do Palácio do Campo das Princesas. Isso não aconteceu. Então, cada movimentação no tabuleiro político pode mudar a percepção que o eleitor tem. Um fenômeno mais recente, para dar outro exemplo, foi a chegada de Marília Reis como uma competidora majoritária. Até então, as pessoas achavam que ela poderia apoiar alguma candidatura de oposição e, mais recentemente, ela fez a mudança partidária e afirmou a sua pré-candidatura. Então, tudo isso mexe no tabuleiro. Agora, as pesquisas trazem também outros elementos, os elementos de rejeição, do clima, quantas pessoas estão interessadas nas campanhas até o momento, né? Quando a gente olha para o cenário nacional, mais de 50% da população diz que ainda não tem diz que tem interesse nenhum ou pouco interesse na política nesse momento, que vai deixar para prestar atenção nisso depois. Nas mesmas pesquisas, quando se pergunta a esse conjunto dos eleitores o que é que eles acham da economia, como é que eles estão vendo o Brasil nesse momento, aí vem a preocupação. Eu estou preocupado com o emprego, eu estou preocupado com a inflação. Então, é como se a gente, no dia a dia, estivesse cuidando da vida, cuidando do dia a dia. Quem está preocupadíssimo com a política é quem vive a política nesse momento. Até porque é preciso ainda esperar a acomodação dos partidos, né, as composições, a gente está acompanhando aí, e até por a gente saber entender o motivo dessa demora de formalizar as chapas, né, em definir as indicações, por exemplo, ao Senado, aquela preocupação mesmo em acomodar os aliados políticos. Isso, existe essa perspectiva. Como a gente teve muita renovação, a gente vive um momento muito particular em Pernambuco, que é justamente, há muito tempo, a gente não via tantos nomes novos competitivos, porque uma coisa é surgirem novos nomes, e isso a política diariamente tem essa dinâmica, né? Pessoas que se interessam, que se filiam, que disputam uma eleição municipal e depois elas vão para a sua candidatura estadual. Mas a gente está vendo lideranças competitivas. Por que a gente diz competitivas? Não é só com base nas pesquisas, mas são nomes que disputaram recentemente nos seus redutos a reeleição e foram reeleitos com boas votações. Isso é o caso, por exemplo, do Miguel Coelho, da Raquel Lira, do Anderson Ferreira. São jovens lideranças, a gente vê pela idade, eles são jovens, pela idade também e pela quantidade de histórico político. Eles não são políticos
tão arraigados como a gente via até então. Por exemplo, em 2018, a oposição teve dificuldade de escolher um nome. Você procurava um nome na oposição que pudesse realmente ser competitivo, tanto que o governador Paulo Câmara ele foi eleito no primeiro turno, em 2018, foi por uma margem muito pequena, mas foi, justamente, e ele já vivia, o PSB já vivia um desgaste, ele já não era um governador bem avaliado, já existia um cenário nacional não muito favorável às forças de centro-esquerda e ele foi reeleito no primeiro turno. Era muito mais uma fragilidade da oposição do que uma força da situação. E esse cenário ele se inverte para 2022. A gente tem esses 3 nomes que foram testados nas urnas há 2 anos. Tiveram, por exemplo, o Miguel Coelho, ele teve a maior índice de reeleição, ele foi reeleito com o maior percentual de votos da história do município dele. Foi muito alto, foi quase 80% dos votos. Isso traz a autoconfiança, para disputar as próximas eleições. Isso traz espaço, fôlego, E você imaginar que uma pessoa que vem de um processo eleitoral num município importante, que tem uma importância econômica para o Estado, simplesmente ele não se acomodar em outra composição não faz muito sentido, A política tem alguns ditados e um deles é a história do cavalo que passa selado. A oportunidade, ainda que você não ganhe a eleição, mas o processo de você sair maior do que você entrou, de você dizer assim, ocupei um espaço que até então eu não tinha. Bom, falando aí dessa oportunidade do cavalo selado, quem se lança primeiro tem mais chances? Por exemplo, Eugênia Lima, do PSOL, Gilson Machado Neto, do PL, que já se lançaram a vontade de chegar ao Senado. Então, eles levam vantagens em relação àqueles que estão se definindo, ou então buscando maior apoio para se lançarem? Uma certa vantagem em tese, sim, porque a eleição para o Senado é diferente, a lógica da escolha do eleitor para o Senado é diferente da escolha dele para governador. Na verdade, para o Legislativo como um todo, a gente tem essa dificuldade no Brasil de identificar o que é que faz o senador. Qual é a diferença entre o senador e o deputado federal? Por que eu tenho que escolher um e não o outro? As pessoas geralmente nem lembram, na verdade, em quem votaram. Elas votam um ano depois, já não sabem mais, nem acompanham esse mandato. Porque se a pessoa nem lembra em quem votou, como é que ela vai acompanhar? E a figura do senador, ela ganhou muita notoriedade nos últimos anos, valorizou-se, é um passe político importante, O partido diz assim, eu tenho um candidato competitivo. Então, isso vira uma moeda de troca, de barganha política na composição de uma chapa. Mas para o eleitor isso é muito distante. Então, essas pesquisas de intenção de voto hoje para o Senado, elas significam muito pouco. Não é desmerecendo nenhum instituto, não é desmerecendo o nome de ninguém, mas é porque o eleitor nem sabe direito. Elas hoje revelam muito mais um conhecimento de nomes do que uma intenção de voto verdadeiramente. E aí o que acontece? Quem se lança na frente acaba massificando, tem mais tempo, de trabalhar o seu nome, ainda que isso não necessariamente signifique maior chance de se eleger. Até porque no que se refere, por exemplo, aos deputados estaduais, muitos trocaram de partidos, E aí a gente percebe o trabalho já de divulgação de cada um para massificar onde é que está, qual é a composição, a que faz parte. Essa troca foi... Em que sentido, em que direção, Priscila? A gente vive um ciclo político muito diferente no Brasil desde 2018. A gente vinha tendo ciclos nacionalmente. Por que a gente fala do nacional? Muita gente está nesse debate de dizer assim, como é que a eleição nacional vai interferir na eleição local? A gente tem falado que a eleição nacional ela serve como uma grande orientação política. O eleitor tem muita informação, sendo bombardeado por todos os lados, todo mundo falando tudo nas redes sociais. Então, essas grandes orientações nacionais, elas ajudam a orientar o eleitor em que sentido as coisas estão caminhando. Então, depois de um longo ciclo de governos de esquerda no Brasil, a gente passou desde 2018 a ter um ciclo de centro-direita. Então, isso na eleição municipal de 2020 já teve um efeito. Os partidos de centro-direita, eles ganharam mais prefeituras, maiores bancadas nas câmaras municipais do que os de centro-esquerda. Então, em 2022, muita gente olhou e disse, espera aí, será que a legenda que eu estou... Primeiro por esse efeito nacional, dessa questão mais ideológica, mais de posicionamento político, desse alinhamento, que o eleitor está atento a isso, mas também olhando para a questão local, observando assim, com a questão da redução, na não existência de coligações, será que reduzem as minhas chances? Então, os partidos maiores são muito atrativos porque eles têm muito recurso, mas acaba que você vai disputar com grandes nomes. Imagine você disputar num partido que tem 10 pessoas já com mandato buscando renovar seu mandato e você é um estreante. A tendência é que esse estreante ele vai procurar um partido menor. Então, essa arrumação política acabou acontecendo agora recentemente. Vai ser uma eleição mais difícil para os nossos parlamentares?
Eu acredito que sim. A gente tem tido nos últimos anos, no Brasil, um índice de renovação muito grande no Legislativo. A gente não tinha isso até pouco tempo atrás. As pessoas tendiam a não prestar realmente atenção nessa eleição, então votavam, às vezes até por uma conjuntura, um contexto. Eu fui num evento, gostei, vou votar. Nem acompanho, nem sei o que aquele candidato efetivamente fez. Mas agora a gente tem, nos últimos anos, tido uma renovação muito grande. Em 2018, a gente teve a maior renovação da história da Câmara dos Deputados. A gente teve lideranças políticas de muitos mandatos que não foram reeleitas. O Senado experimentou também a maior renovação da sua história. Assim, partidos que nunca tinham feito um senador conseguiram eleger e hoje ele já tem lá uma formação política mais consistente. Então, existe hoje uma tendência de renovação por esse cansaço, a população querendo enxergar, eu já votei tantos anos e eu não vejo nenhum trabalho que esse parlamentar tenha feito. Então, esse esforço da prestação de contas, de mostrar realmente, e outra coisa, o lado, esse ano, a tendência é que o eleitor cobre de que lado você está. Você é isso ou você é aquilo? E aí o parlamentar vai precisar utilizar manejo aí para agradar todo mundo. Nesse caminho de mudança, inclusive a deputada federal Marília Reis, que era PT, agora é Solidariedade, ela ainda defende a ligação dela com o ex-presidente Lula. Mas a gente sabe que existem também outros pré-candidatos, também usando a imagem do ex-presidente Lula. De que forma a senhora analisa essa situação? Todo mundo quer se apoiar, O voto tem muito isso, assim, a gente na ciência política fala dos atalhos, Como é que o eleitor ele escolhe? É muita informação, ele diz, como é que eu vou, que critério eu vou usar para escolher? Então, esses apoios, esse andor, como a gente chama, é uma forma do eleitor identificar, esse aqui tem um lado de cá, esse aqui está do lado de lá. Ajuda a posicionar no tabuleiro. E a gente vive um momento muito crítico, de acirramento político, dessa história, vai ter terceira via, não vai? Você vê que esse debate está diminuindo a cada mês que passa, que a gente vai se aproximando da eleição, é como se as pessoas já tivessem entendido que terceira via talvez não tenha chance, não tenha espaço nem no âmbito nacional e localmente está difícil identificar o que é a terceira via de fato, quem é que está com quem é que não está. Então, aqui no âmbito estadual, o ex-presidente Lula ele tem um recall, uma imagem constituída para uma parcela significativa do eleitorado, muito forte ainda. E esse ano, qual é a tendência? Que a gente tem um debate economia versus essa pauta de costumes, que é essa pauta mais ligada a temas como a família, temas até mais espinhosos como o aborto, a legalização das drogas, esses temas que na eleição presidencial eles vêm com muita força. E aí o que vai acontecer? Muitas vezes o eleitor vai dizer assim, o que importa, já que a gente vive uma crise econômica, é alguém que resolva a situação da economia do país. E aí é nesse sentido que no estado de Pernambuco a memória do governo Lula, ela vem muito forte, porque foi uma das épocas em que houve um grande direcionamento de recursos, de investimentos no estado. A eleição aqui em Pernambuco vai ser polarizada? Provavelmente sim. Agora, resta saber quem é que vai conseguir ocupar. Um polo já está muito claro, que o ex-presidente Lula, e haverá essa disputa desse voto pelo palanque governista e pela candidata Marília Reis. E do outro lado, a oposição, até o momento, tem se posicionado muito claramente em desconstruir a imagem do governo estadual, apontar os erros, apontar as lacunas. E, pelo contrário, muitos dos candidatos atuais, aqui ao governo do estado, têm evitado a nacionalização. Tem, inclusive, dito isso, que a nacionalização não vai existir, que cada eleição é uma eleição, que o eleitor vai fazer escolhas separadas. Ele pode, por exemplo, no âmbito local, escolher votar num candidato que não é necessariamente apoiado, sei lá, pelo ex-presidente Lula. Mas isso é uma tentativa ainda de rumo, A gente vai deixar, isso tudo vai ficar mais forte quando a campanha propriamente começar, que é na campanha que começam as narrativas, a história das narrativas. E aí o povo vai poder se posicionar, Porque vai ter essa experiência acompanhando no dia a dia. Agora, no cenário nacional, as pesquisas mostram que essa disputa está acirrada. O ex-presidente Lula, o presidente Bolsonaro, Ciro Gomes, tem o João Dória também, então tem todo o cenário se construindo ainda. E os estados também estão se acomodando diante desse cenário. Qual é essa relação no momento em que a gente está vivendo, Priscila? A gente, em Pernambuco, já tem algumas definições e muitas perguntas, muitas dúvidas. Tem algumas coisas que foram construídas até de forma natural. Por exemplo, a candidatura do Anderson Ferreira, que não era uma candidatura dada como certa. Até então, desde as eleições de 2020, que ele vinha sinalizando uma composição com Raquel Lira, com outras forças políticas para fortalecer esse palanque de oposição.
Com a filiação do presidente Bolsonaro ao partido de Anderson Ferreira, ficou meio inevitável a existência de um palanque estadual. Essa não é uma prioridade estratégica. O presidente Bolsonaro, ele nunca se coloca nessa questão estadual, né? Inclusive, em 2018, ele foi eleito sem palanques estaduais. Então, para ele, essa estratégia ela não é prioritária. Mas os partidos querem isso, porque os partidos querem aumentar as suas bancadas. A gente sempre pensa no partido, na ótica do eleitor também. Por que esse partido está fazendo isso se ele não tem chance? Ele sabe que não tem chance. Mas a estratégia é de aumentar a sua bancada, até porque uma bancada numerosa no Congresso Nacional, sobretudo, de deputados e senadores, define a vida do partido pelos próximos 4 anos. Porque toda a divisão de recursos no Brasil se dá proporcional ao tamanho da bancada que o partido tem no Congresso. Isso serve para tempo de rádio e televisão, na propaganda eleitoral. Isso serve para o recurso do fundo eleitoral e do fundo partidário. Então, interessa muito a esses partidos, ainda que no âmbito local ele não entenda que não consegue ganhar, por exemplo, a eleição para governador, mas se ele se conecta com uma estratégia nacional, com um discurso nacional, ele pode ter a sua chance de aumentar essa bancada no âmbito, principalmente no Congresso Nacional. Então, é por isso que essa disputa aí presidencial interfere diretamente no nosso cenário aqui em Pernambuco, né? Totalmente. A gente vê essa tentativa dos partidos, inclusive assim, quando o partido começa a enxergar que, por exemplo, ele não vai ganhar a eleição, ele diz assim, mas vamos fortalecer as forças de oposição, por exemplo. Esse foi, em grande parte, o mote do PT em 2018. Ele disputou para ganhar a eleição presidencial, né? Sabia que o cenário estava difícil, existia um sentimento anti-PT muito forte, mas ele olhou para as estratégias estaduais naquela época para dizer assim, mas vamos garantir bancadas federais significativas para caso a gente perca a eleição, a gente seja uma das maiores bancadas. E conseguiu, tanto que o PT se tornou a segunda maior bancada no Congresso, na Câmara dos Deputados, em 2018. Muita gente não lembra disso, só lembra que o PT foi derrotado nas eleições presidenciais, mas ele, olhando para essa estratégia junto aos estados, ele conseguiu ser a segunda maior bancada do Congresso, apesar desse sentimento negativo do partido, do eleitor sobre o partido no âmbito nacional. Então, essas lições do passado, elas servem muito para a gente entender por que essa movimentação está acontecendo, né? Por que essas opções, porque às vezes o partido não recua. Né? O PSDB, por exemplo, vive um cenário difícil, né, de desgaste da imagem, o seu pré-candidato a presidente não emplaca e nos estados ele mantém a estratégia de lançar o maior número possível de candidaturas a governador, justamente para ele fortalecer suas bancadas estaduais e fortalecer também a sua bancada no Congresso Nacional. A gente vai fazer uma pausa na nossa conversa e depois do intervalo a gente volta para falar sobre a corrida dos pré-candidatos às eleições deste ano, o uso das redes sociais, a preocupação com as fake news, as notícias falsas e assuntos que podem ser destaque nas campanhas deste ano. Até já! Estamos de volta com o Poder e Negócios, hoje falando sobre o cenário político em Pernambuco e a corrida para as eleições de outubro. Aqui no estúdio, estamos com a cientista política Priscila Lapa, fazendo uma análise de tudo que a gente está vivendo. Priscila, durante muito tempo, o guia eleitoral foi o principal norte para os eleitores conhecerem os políticos, os partidos, as ideias, as propostas. Hoje a gente também tem a rede social. Qual é o peso dessas duas ferramentas para uma eleição como a que a gente vai enfrentar este ano? Esse é um grande debate acadêmico importantíssimo, né? Muita gente fala, não, o guia eleitoral não tem mais importância nenhuma. Outros vêm e dizem, não, depende do contexto. Mas cada vez mais as redes sociais, elas ganham esse protagonismo pela questão da linguagem. Hoje a gente praticamente faz tudo pelas redes sociais, a gente consome quase todo tipo de informação. Isso era verdade de que o guia eleitoral ainda era preponderante quando as pessoas diziam, na maior parte das pesquisas, que elas não usavam a rede social para se informar, elas usavam para o entretenimento, para o consumo. A partir do momento que isso não é mais verdade, as pessoas usam a rede social também como fonte de informação, e é daí de onde vem também a desinformação. Então, eles ganham, esse formato, ele ganha muito protagonismo pela linguagem, pela identificação, pela facilidade de você encontrar aquilo que você, né, a facilidade intelectual, assim, de você dizer assim, já é normal para mim
eu me informar sobre o produto que eu quero comprar, sobre a escolha que eu quero fazer. E por que para a política eu vou procurar um outro canal? Isso não faz sentido. Mas não deixa de ser importante ainda para alguns redutos, para algumas faixas etárias de renda, o canal oficial, né, ser esse instrumento de comunicação. E acaba que uma coisa alimenta a outra. Aquilo que acontece no meio digital repercute nos canais tradicionais e vice-versa. Agora, sem dúvida... A credibilidade da fonte também importa, né? E o que também a gente tem que observar é o tensionamento que existe. Então, as pessoas, na maior parte do dia a dia, como a gente até já falou no bloco anterior, a política ela não faz parte tanto da vida das pessoas como deveria. Isso é um fenômeno bem específico do Brasil. Em outras democracias, a política já está mais arraigada no cotidiano do cidadão. No Brasil, por um déficit de formação escolar, por a gente não trabalhar isso da forma como deveria, com a formação cidadã, existe esse descolamento. E a maior parte das pessoas deixa para se informar sobre a política no que eu digo que é o pior momento, que é o momento da tensão eleitoral, onde as verdades vêm de forma parcial, onde você ressalta qualidades e esconde algumas características que você acha que não são apropriadas, como existe realmente no mercado de venda de bens e serviços. Na hora de fechar uma compra, tudo é maravilhoso. Depois que você leva para casa e começa a utilizar, e você diz, epa, não era exatamente aquilo que o vendedor tinha me dito. E será que o Tribunal Superior Eleitoral vai ter mais trabalho esse ano em relação à condução dessas notícias verdadeiras? Porque a gente sabe a preocupação e o trabalho do tribunal para coibir as fake news, né? A gente está acompanhando aí todo o trabalho. A gente já entrevistou algumas pessoas também preocupadas com essa questão. E aí, como é que pode conduzir uma eleição desse porte, desse nível nesse ano? E num contexto de tanto acirramento político. Eu acho que o TSE tem feito a parte dele. A gente precisa das instituições funcionando. É por isso que a gente diz assim, a democracia, ela é o governo da lei, da regra, das instituições. Quanto mais elas estiverem funcionando, melhor para a nossa democracia. Então, ela está procurando fazer esse papel, mas o cidadão ele tem um papel fundamental nisso tudo. Porque quem, de fato, está ali no dia a dia, vivenciando as realidades políticas, é o cidadão. Então, ele que tem que trazer isso, essa análise crítica, esse posicionamento em relação àquilo que é e que não é. Não é a gente jogar toda a responsabilidade no eleitor, mas o eleitor ser o elo da cadeia, é uma cadeia, né? Tem a instituição que pune, mas você tem a prática política de partidos, né, de instituições. A gente viu, por exemplo, com muita tristeza, o fenômeno das candidaturas laranja, né, de partidos que filiavam as mulheres para pegar o recurso do fundo eleitoral, mas aquela candidatura de fato não existia. Aquele recurso é utilizado para uma candidatura masculina, para a liderança maior do partido, como se nada tivesse acontecendo. Então, é um lado muito frágil dessa candidata que está ali sob coerção, mas o eleitor precisa participar disso, ele precisa saber que isso está existindo e precisa ver um pacto da sociedade pelo que tipo de eleição nós queremos, né? Que tipo de política nós queremos. E eu não tenho dúvida de que a cada vez que avança o meio de combater esse tipo de prática, sofisticam também os mecanismos de que quem quer utilizar coisas que não são legais, que não estão, né, previstas legalmente, sempre vai dar o seu jeito, né, de fazer isso. Então, o TSE está mais preparado esse ano, mas o desafio, eu acredito que é maior. Quais são os assuntos que deverão ser mais abordados nas campanhas deste ano? Claro que a indústria da pobreza sempre está ali na linha de frente, né? A gente vê como tentam se apropriar, né? Como alguns candidatos já começam a tentar se apropriar, tudo que acontece já aponta, já politiza no mau sentido, digamos assim, algo que é na realidade. Eu acho que a gente vai ter aí uma discussão econômica, sem sombra de dúvida. A gente teve um vazio em 2018 de discutir mais propriamente o modelo que a gente queria para o desenvolvimento do nosso país. Na verdade, faz um certo tempo que a gente perdeu, eu digo a gente, sociedade, partidos políticos. A gente discute muito nomes de pessoas. Se você observar esse momento da pré-candidatura, a gente continua discutindo viabilidade, fulano é competitivo, fulano não é, do que os projetos para o país, os projetos para o Estado. Então, mas eu acho que a economia ela vem com força porque está doendo no bolso, porque o cidadão está desanimado, ele está com medo de se endividar em longo prazo e fazer um financiamento, né? Essa questão inflacionária. Então, a economia vai ser um tema, mas outros temas eu acho que de 2018 voltam com força. O combate à corrupção, porque a própria presença do PT na disputa nacional vai trazer de volta essa questão da corrupção. Tem toda essa questão da Lava Jato, né, dos meios de combater a corrupção, que acabam também vindo ali a reboque. Então, eu acho que a gente vai discutir também esse momento, o que passou da pandemia e o que ficou. Talvez a pandemia não seja o centro, mas ela vai ser utilizada como desculpa para quem não fez e como, né, momento
de crítica para a oposição de qualquer dos governos, dizer assim, não fez, podia ter feito melhor. A gente tem os eleitores veteranos e tem aqueles que estão chegando, né? Ao encerrar o cadastro eleitoral para as eleições deste ano, o TSE constatou que entre janeiro e abril, olha só, gente, o país ganhou 2.042.817 novos eleitores entre 16 e 18 anos. O que representa a entrada dessa juventude para esse processo democrático? Eu acredito que esperança, assim, a gente vê com muita esperança isso. No começo desse ano, era um desespero de números, mostrando que a gente teria o menor número desse segmento eleitoral presente nas eleições desse ano, porque eles simplesmente não estavam indo fazer o seu cadastro. Eu tive a oportunidade de debater isso em algumas instâncias e o fenômeno era, as pessoas ainda acreditam na política, a política ainda é vista como solução. Como é que esse jovem está enxergando a política porque ele não quer ir, não é um lugar onde ele se reconhece, não é uma coisa atrativa para a vida dele. Essa reversão dos números a gente pode atribuir a um esforço que o TSE fez de congregação, de chamar lideranças do meio jovem, né, youtubers, influencers, para falar para o jovem dizendo assim, faz a tua parte, vai lá, é importante a sua participação e reverter o número. Então é a prova de que quando você adapta a linguagem, quando você mostra para o jovem a política como uma oportunidade, ele vem. Então, se ele vem por esse chamado, ele vem na intenção de fazer o seu melhor papel como eleitor, de fazer uma escolha boa, de prestar atenção. Eu acho que o jovem traz uma vantagem de já ser desse meio digital, ele já navega nesse meio digital para a vida dele. Então, ele vai saber onde buscar informação, que tipo de informação vai interessar, que tipo de informação não interessa. Então, eu acho que o jovem vem com muito esse desejo de renovação da prática política, não só de nomes, essa renovação não só de nomes, mas de dizer assim, que tipo de país a gente pode ter a partir de uma nova pujança política, de um novo ativismo político. Bom, e quando o jovem olha para esse cenário que a gente tem agora exposto, o que é que ele precisa fazer? Despertar mais a consciência política, fazer uma pesquisa maior, conversar com a família, conversar com a comunidade na prática, Priscila? Eu acho que o jovem ele tem a oportunidade de ir atrás das informações antes que o período eleitoral chegue. Porque, como eu falei anteriormente, quando o período eleitoral chega, está tudo muito maquiado, está tudo muito superlativizado. Então, ele tem a chance de agora, por exemplo, entender o que faz um senador. Eu vou escolher um senador, mas ele faz o quê? Infelizmente, as pesquisas ainda demonstram que nem o segmento jovem entende isso. Eu tive a oportunidade de ler alguns relatórios de pesquisa qualitativa que o jovem, como uma pessoa com a maior idade, ninguém sabia dizer o que o senador fazia. Então, a hora é essa, de buscar, e essa informação está muito fácil de acessar. Você não depende de um partido político, você não depende da escola, da universidade, você não depende de ninguém. Você pode ir lá no próprio site do Senado, da Câmara dos Deputados e entender o que fazem essas figuras políticas. E eu acho que um outro caminho são referências. Quem são as suas referências? Que valores essas pessoas têm? O que é que elas defendem? Como é que elas se posicionam? E a partir dessas referências, ainda que esses nomes não sejam quem está em disputa, mas eles podem referenciar do que seria um bom político. Uma pergunta que sempre faz, que os institutos fazem para o eleitor, é qual seria o governador ideal? Quem seria um presidente ideal? Quem seria um senador ideal? E o jovem poder fazer esse exercício de dizer, o que é que ele tinha que ter para que eu dissesse, ele é um bom governador. E saber que tem que cobrar depois. Isso, saber os meios. Não é só votar e abandonar aquela atitude ali, não. Tem que ir acompanhar, porque tem a próxima eleição. Quando é que a gente vai ter um mapa definido do que vai acontecer aqui esse ano? As convenções são o marco, a grande estreia, digamos assim, que coloca oficialmente as candidaturas na rua. Uhum. Esse período é em julho. Antes, ele era bem antes, acontecia já em junho. Agora é a partir da segunda, acho que é 20 de julho, que é quando se oficializam essas candidaturas e a gente vai poder ter uma ideia, de fato, se teremos esses 10 nomes aí colocados que estão já como pré-candidatos, se ainda haverá alguma formação de composição. Eu acredito que os partidos, eles sempre agem de forma estratégica. Não existe partido político que haja de forma desprendida de uma estratégia. Então, nesse momento, eles estão observando essas intenções de voto, essa movimentação, sentindo a temperatura das ruas. Você vê que, basta você abrir sua rede social, você vê que todos eles estão andando o estado inteiro, conversando com as pessoas. Isso tudo vai servir de elemento para a tomada de decisão. Vale a pena manter essa candidatura? Não vale a pena? Olhar o cenário nacional também para poder definir se teremos, de fato, essas 10 pré-candidaturas ou se haverá ainda alguma chance de composição entre nomes que já estão colocados na disputa. Qual será o poder das classes sociais na definição das eleições desse ano?
a gente teve um empobrecimento significativo da população brasileira, né, nos últimos anos. A gente tem a classe D e E realmente como uma classe mais volumosa e, por sinal, é a classe que está menos interessada em política, de acordo com as pesquisas até o momento. Foi a classe mais afetada pela queda econômica, pela diminuição da renda, que teve o seu poder de compra reduzido, né, significativamente, teve a piora das suas condições de vida. Então, é o eleitor que vai votar com esperança de renovação, com esperança de que esse quadro imediato da sua vida, ele mude. Além de que ele é um eleitor que não tem muita orientação ideológica. E isso não diminui, isso não é uma visão pejorativa de dizer assim, o eleitor pobre não sabe votar, porque existe esse mito dentro, inclusive, da própria academia. Mas é o eleitor pragmático, aquele que quer resolver os problemas. E quem é que não é pragmático na vida, né? O que é que a gente não faz? As decisões que a gente toma são para resolver da melhor maneira possível os nossos problemas. Mas a classe D e E, ela é a mais numerosa, é a mais afetada pela questão da queda da renda e ela é a menos interessada em política até o momento. É aquela que diz assim, eu não quero saber disso por enquanto não, eu quero a solução para o meu problema, eu quero encontrar um emprego, eu quero melhorar a minha condição de vida. Qual é a faixa de renda? Que vai de cerca de 2.000, depende do critério do Instituto, mas vai de R$ 2.098 até 9.000 e alguma coisa. Então, essa é a C, né? Sim. Essa é a classe C, que também é bastante volumosa. Ela representa quase 45% da população brasileira. Essa C, ela é mais orientada politicamente. Ela já começou a se movimentar, a dizer o que quer, o que não quer. A D e E é dessa renda que vai, né, desde da renda mínima até esses R$ 2.000, que equivale a um pouco mais de um salário mínimo. Bom, independentemente da classe social a que a pessoa pertença, a gente já está na hora de observar quem são as pessoas que estão colocando seus nomes aí, né, para a disputa eleitoral que vai ser em outubro, que vai ser uma disputa muito acirrada, como a senhora mesma disse, né? Então, assim, no final de tudo, a gente precisa prestar atenção em cada passo que se dá, sejam partidos, sejam candidatos, né, composições, para a gente fechar um diagnóstico. A gente não deve olhar só o resultado disso, dessas articulações que estão acontecendo agora. A gente prestar atenção, por exemplo, quem são os partidos que estão de fato interessados em recrutar mulheres, em recrutar os jovens para serem candidatos. Como é que estão sendo essas barganhas? Tem gente que está indo a qualquer preço? Ou que valores políticos estão sendo preservados na formação dessas composições? Se prestar atenção nisso agora é fundamental para decidir depois. Priscila, muito obrigada, viu, por todas as explicações e sua análise política aqui no Poder e Negócios. Eu que agradeço pelo espaço para falar do que eu gosto tanto. Um bom dia para você. Bom dia. Bom, e o Poder e Negócios volta no próximo domingo, às 10 da manhã. E, claro, a gente conta com a sua audiência. Grande abraço. Até lá. Tchau.